importante meio de comunicação. Iremos convidar uma das maiores estudiosas em comunicação social do nosso país. Uma salva de palmas para a Heloíse. Obrigada, Maria Clara. Que plateia maravilhosa. O encontro é show. Seja bem-vinda ao nosso programa, Heloíse. Sou sua fã número 1. É um prazer imenso participar desse programa tão importante para a cultura do nosso país e discutir com vocês a importância do rádio para a nossa sociedade. Obrigada, querida. Meu querido ouvinte e telespectador, se você quiser participar do nosso programa, é só mandar uma hashtag com o nome Encontro. Hashtag Encontro pelo Twitter. Comente as nossas entrevistas, mande uma pergunta para os entrevistados e faça o programa conosco. Participe. Heloíse, você é uma das mais renomadas estudiosas em comunicação social do país. O seu doutorado na USP teve como tema a Era de Ouro do Rádio e os impactos causados por este meio de comunicação na sociedade brasileira. Para início de conversa, quem inventou o rádio? É verdade que foi o brasileiro? Desde que o rádio passou a existir, sua invenção é atribuída para o italiano Guglielmo Marconi, que essa informação é reconhecida por vários historiadores e está presente em grande parte da literatura nacional e internacional. No entanto, essa invenção é reivindicada pelo seu mérito para o brasileiro, cientista e padre Roberto Mandel de Moura. Por mais que o Guglielmo esteja na maior parte da literatura, também existem pesquisas acadêmicas que dão ao Mandel todo o mérito e o pioneirismo das pesquisas. Há grande diferença entre as pesquisas realizadas entre os dois. Marconi realizou pesquisas através de sinais telegráficos pelo código Morse, sem fio em uma grande distância. Só no século XX que conseguiu transmitir a voz humana. Mandel já era pioneirismo na transmissão da voz humana, sem fio em grande distância. No entanto, cada um realizou o que coube para a contribuição do mundo dos meios de comunicação em massa. Uma semelhança entre os dois é que nenhum teve apoio das autoridades nacionais para sua pesquisa. A diretora da Escola de Educação, Nilza, pelo Twitter fez uma pergunta interessantíssima. Ela quer saber quais os impactos deste meio de comunicação na sociedade brasileira. Em 7 de setembro de 1922, o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência, fez um discurso com equipamentos vindos especialmente dos Estados Unidos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que teve caráter experimental. A primeira transmissora de rádio só veio a existir em 1923, graças ao cientista e professor Roquete Pinto. Desde então, o rádio viveu momentos de glória e de dificuldades. Nessas 9 décadas da existência do rádio, passou por várias vozes de vários comunicadores. No entanto, ele realizou várias transformações no país, contou a história do seu povo e ajudou para o fortalecimento da unidade nacional e da democracia. Suas contribuições são inúmeras e fundamentais nos campos econômicos, sociais, políticos, culturais e educacionais. Hoje, o rádio, de acordo com a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, 72% dos homicídios brasileiros contêm rádio. Não foram poucas vezes que anunciou-se a morte do rádio. Com a chegada da TV aberta, a TV por assinatura
força e soube adaptar a seus valores e tributos com instantaneidade, interatividade, mobilidade e a proximidade com o cidadão. Esse é o grande potencial. Produto de qualidade com credibilidade. Quando foi a Era de Ouro do rádio? A Era de Ouro do rádio brasileiro vai desde 1930 a 1950. Nesse período, muitas rádios fizeram sucesso, como no nosso país. Entre elas, posso destacar Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, MEC Veiga, Tupi do Rio de Janeiro e a inesquecível Rádio Nacional. Foi nessas 3 décadas que surgiram no Brasil vários comunicadores como Roquete Pinto, César Ladeira, Almirante, Ari Barroso, Ademar Cazé, Renato Mussi, entre outros. É oportuno informar que alguns dos nossos mais famosos compositores, humores e cantores participaram desse início heróico do rádio nos anos de 1930. Sem dúvida alguma, eles criaram um novo mundo para a comunicação no Brasil. Destaque no início da Era de Ouro para Noel Rosa, Francisco Alves, Lamar de Barro, Oreste Barbosa, Grande Otelo, Celso Guimarães, Paulo Graçuni, Radames de Natale e Mário Lau. Na Era de Ouro do rádio, quais cantores, programas jornalísticos e de humor se destacaram? Cantores de muito sucesso na Era de Ouro do rádio: Orlando Silva, o cantor das multidões, Francisco Alves, o rei da voz, Capi Peixoto, Dorival Caymmi, Nelson Gonçalves, Dicinha e Lindo, Batista, Aurora, Ricardo Miranda, Dalva de Oliveira, Ângela Maria e as rainhas do rádio, como Melinha Boba e Marlene. Programas jornalísticos de destaque: Hora do Brasil, A Voz do Brasil, o grande jornal falado por mim e o Repórter S. 2 programas humorísticos que fizeram sucesso foram o PRK 30 e o Balança Mais Não Cai. Foi no programa Casete que foi ao ar o primeiro jingle ou anúncio cantado do nosso rádio. Sim, o primeiro jingle ou anúncio cantado, como você, Daniel, destacou muito bem, foi criado por Antônio Gabriel de Nássera. Nássera trabalhou durante 6 meses no programa Casé. Durante esse período, criou esse fado improvisado para ressaltar os bons serviços prestados pela padaria Bragança. De esquina nas ruas, Voluntários da Pátria e Real Grandeza, em Botafogo. Na Era de Ouro do rádio, Eu tenho a sempre na lembrança, não traga outro pano que não seja tão brilhante. como surgiu esse termo? Macaca. Segundo o dicionário Aurélio, macaca auditório é a mulher entusiasta de cantores de rádio e de televisão que frequenta programas de auditório. Essa expressão, considerada racista pela crítica, foi criada pelo produtor, cronista e compositor Nestor de Holanda para identificar as numerosas fãs dos grandes astros do rádio. As fãs iam ao delírio com as canções cantadas por Capi Peixoto, Rui Rei, Orlando Silva, Francisco Carlos, Emilinha Borba, Marlene e as demais rainhas do rádio, entre outros nomes da MPB da Rádio Nacional. Recentemente, você escreveu um belíssimo livro intitulado Ari Barroso, Vida e Obra. Este livro está nos top 5 dos mais vendidos no país. Por favor, nos fale um pouco sobre Ari Barroso, Vida e Obra. Maria Clara, o meu livro pode ser dividido em 2 partes. Na primeira, eu retratei a biografia de Ari Barroso nos mínimos detalhes, desde o nascimento dele, no dia 7 de novembro de 1903, em Ubá, Minas Gerais, até sua morte, no dia 9 de fevereiro de 1965, um domingo, em pleno carnaval, enquanto era homenageado com o samba enredo Aquarela do Brasil pela Escola de Samba Império Serrano, na Avenida Getúlio Vargas. Na segunda parte, retratei a importância do autor para o do samba Exaltação Aquarela do Brasil, para a MPB, e o primeiro
comunicação de massa do país. Ari Barroso, por muitos anos, trabalhou na rádio como apresentador, humorista, comentarista esportivo e apresentador de programas de calouros e shows.